Olá! Hoje venho aqui partilhar contigo sobre um tema que de facto tem surgido muito em consulta. Aliás, foi inclusivamente o tema assim da última consulta que eu acabei de dar, que é a questão da relação com os nossos pais. Então, é muito incrível porque, independentemente da idade que nós tenhamos, é quase como se, quando as coisas não estão bem resolvidas com os nossos pais, nós, quando estamos com eles, é como se voltássemos a ser a criança ou o jovem que fomos. É como se voltássemos à idade onde está localizado o problema, a causa, o trauma da dificuldade que nós ainda temos pendente para resolver com os nossos pais. Então, nós estamos a chegar a uma altura que é toda esta época natalícia, em que muita gente está super feliz porque estão a pensar na ceia de Natal, em reunir a família, em estar com as pessoas próximas que se calhar já não vêm há algum tempo. E é incrível como tantas vezes esta é uma altura tão difícil de lidar para tanta gente. Eu tenho uma série de clientes que nesta altura em específico começa a sentir-se pior e até a ter algumas recaídas, porque é como se o confronto com esta realidade cor-de-rosa, de festa, com todas estas purpurinas e toda esta alegria que nós sentimos que de alguma forma devíamos estar a sentir, entrasse em choque com aquilo que tantas vezes nós temos cá dentro. E depois há outra coisa que é também este confronto com esta realidade que nós imaginamos que deveríamos estar a viver no contexto das nossas famílias. Esta ilusão de como é que uma família deveria ser, esta ilusão da proximidade, esta ilusão de que só as outras pessoas é que têm uma relação espetacular e que só a nossa família é que é uma porcaria. Enfim, todo este confronto com todas estas ideias que de alguma forma são realmente ilusórias, muitas vezes tira-nos do nosso centro e mexe com a nossa paz e com o nosso sentido de segurança. Então, o que é que eu gostava de te dizer em relação a isto? No caso de tu te estás a rever naquilo que eu estou a contar, no caso de tu estás a sentir que isto é uma questão também para ti, no caso de tu estares a sofrer já por antecipação de como é que vai ser a noite de Natal e de como é que vão ser as festas e talvez até estejas a sentir, quem sabe, alguma solidão ou alguma dificuldade ou a sentir-te quase como se fosse a única pessoa do mundo que está a viver essa dor, eu queria dizer-te que não estás sozinho, não estás sozinha. Há muito mais pessoas a sentirem o que tu estás a sentir e realmente nós tendemos a olhar para fora e a idealizar esta unidade familiar. É quase como se as outras pessoas vivessem isso e nós não. E eu posso dizer-te que aqui da minha experiência em consultas, de facto é muito comum esta realidade de divergências virem ao de cima precisamente nesta altura, porque as situações estão lá e estão pendentes. E o que é que eu te queria dizer então em relação a isto? O que eu te queria dizer em relação a isto é que o facto de tu teres nascido na família que nasceste não é por acaso. O facto de eu ter nascido na família que eu nasci não é por acaso. Então, se nós tivermos esta visão de evolução consciencial, se nós pensarmos que tudo o que está presente na nossa vida, todas as circunstâncias que estão presentes na nossa vida, desde o momento da nossa concepção, gestação, nascimento e todas as circunstâncias, no fundo, que vão estar presentes para nós à medida que vamos crescendo e que vamos nos desenvolvendo, tudo isto tem um propósito. Então aquilo que eu te queria convidar a pensar e acima de tudo a sentir. Se tu tivesses esta visão de que há um propósito para tu teres nascido na família que nasceste, que há um propósito para tu teres o pai e a mãe que tiveste e que tens, talvez, no caso deles ainda estarem vivos, se houver um propósito para tudo isto, que propósito é que tu achas que poderá ser? Às vezes nós não temos esta visão mais elevada, esta visão de propósito. Então fica muito mais difícil nós vivermos ou aceitarmos aquilo que nós estamos a aceitar. Fica mais difícil nós soltarmos e libertarmos-nos das mágoas, dos ressentimentos, desta ideia de como é que as coisas deveriam ter sido, desta ideia da injustiça, desta ideia de que estamos a sofrer algo e que de alguma forma não merecíamos porque as outras pessoas não vivem isto, enfim. Então o meu convite é: leva a tua consciência para um ponto mais elevado. Puxa a tua vibração para cima, como se estivesse a subir ao topo de uma montanha.
cria esta distância emocional em relação àquilo que é a tua história. E se olhasses de fora, se olhasses para a tua história através desta visão mais elevada, o que é que tu sentes que tens vindo a aprender, ou o que é que tu sentes que tens o potencial de desenvolver, precisamente por teres nascido e por estares precisamente neste momento a viver as circunstâncias exatas que estás a viver em termos familiares. Claro que isto poderá ser pensado a um nível mais abrangente, mas este vídeo é precisamente sobre a questão familiar. E no momento em que tu te abres para ter esta visão mais elevada, é muito possível que tu comeces a ter insights, que tu comeces a ter percepções, que tu comeces a ter um encaixe maior do porquê de estás a viver exatamente o que estás a viver. E, acima de tudo, abriste para esta visão daquilo que tu já pudeste desenvolver e trabalhar em ti nesta vida, precisamente por teres tido esses pais e por teres tido essa estrutura familiar. Vamos imaginar que eu vim para esta vida com o objetivo de trabalhar a minha autonomia, a minha liberdade, a minha capacidade de confiar naquilo que é o meu discernimento, a minha capacidade de decidir a minha vida, de não colocar a minha vida nas mãos de ninguém, de ser realmente mais autónoma e mais independente. Se eu realmente vier com esse propósito, em termos de evolução de consciência, será que faria sentido? Ou não é faria sentido? Será que me facilitaria mais esta aprendizagem e eu ter uns pais super protetores, que decidiam tudo por mim, que estavam sempre ali a cuidar de mim, a fazer tudo o que eu precisava? Ou será que facilitaria mais esta aprendizagem ter, por exemplo, uns pais se calhar mais indisponíveis ou mais ausentes ou que me dessem mais este espaço de decisão? Na verdade é muito lógico, não é? Então, claro que se eu venho para trabalhar a minha autonomia à partida e a minha independência e a minha capacidade de confiar em mim e no meu discernimento, à partida eu vou ter uns pais que me dão mais este espaço de decisão. E nós tantas vezes nos revoltamos com os nossos pais porque o meu pai e a minha mãe não me deram aquilo que um pai e uma mãe devem dar. E estamos a agarrar-nos a esta ideia ilusória do que é que um pai e uma mãe devem ser e a esquecer-nos de que um pai e uma mãe, o pai e a mãe que nós temos são o pai e a mãe perfeitos para nós e para aquilo que nós estamos aqui para trabalhar nesta vida. Então o meu convite através deste vídeo é abrir-te, trazeres esta reflexão para a tua vida. No caso de teres alguma divergência neste momento em relação ao teu pai e à tua mãe, a sério, dedica-te a curar isso. Principalmente se os teus pais estiverem vivos, dedica-te a curar isso enquanto os teus pais estão aqui, estão vivos, porque é infinitamente mais fácil, e falo-te por experiência, é infinitamente mais fácil de curares a tua relação com o teu pai e com a tua mãe enquanto eles estão cá, encarnados, vivos, porque a partir do momento em que eles partem, em que eles morrem, temos que lidar depois com outro tipo de sentimentos, às vezes a culpa, às vezes o ressentimento, às vezes os remorsos, a ideia daquilo que nós poderíamos ter feito e que não fizemos. Então, faz esse trabalho, predispõe-te a fazer esse trabalho, faz a tua cura. Isto não quer dizer que, no caso de teres tido uma relação muito complicada com o teu pai e com a tua mãe, que tenhas que agora tornar-te o melhor amigo deles, mas não é isso que eu te estou a sugerir. O que eu te estou a sugerir entra dentro de ti e, de facto, percebe porque é que tu precisaste de ter esse pai e a tua mãe. Poderia desafiar-te um pouquinho mais, poderia dizer-te porque é que tu escolheste ter esse pai e essa mãe. E vais ver que quanto mais tu te abris para perceber isso, mais tu vais ter os insights, mais tu vais ter as percepções, mais tu vais ter a compreensão e mais tu irás também desenvolver este sentido de compaixão pelo teu pai e pela tua mãe, sabendo que eles estão a fazer parte deste grande teatro cósmico que é a vida, deste grande palco, desta grande oportunidade para curarmos aquilo que nós viemos cá curar, com todos os cenários, com todos os atores que nós mais necessitávamos. Então, faz esse trabalho por ti. Eu tenho a certeza que vais te sentir muito, muito mais liberta, muito mais liberto e vais ter cada vez mais a capacidade para realmente aceitares os teus pais por aquilo que eles são e aceitares-te a ti também e aceitares o teu percurso e ficares feliz por tudo o que tu conquistaste até aqui e até agora, porque tudo o que foi porque era o que tinha que ser. Por mais que isto pareça clichê, quanto mais nós nos abrimos para perceber isso, tudo fica realmente muito mais fácil. Obrigada por estares aí. E até ao próximo vídeo. Caso ainda não o tenhas feito, subscreve o canal, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário, partilha este vídeo por aquelas pessoas que possam ser beneficiadas por ele. Vamos fazer esta comunidade crescer cada vez mais. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.